Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022. Aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O Festival Conhecendo os ODS Latin América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado. Em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Saiba mais acessando o site www.conhecendosods.com.br/festival. Olá, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Daniele Morreale, eu sou Relações Institucionais do Sebrae Minas Gerais e mentora de negócios conscientes. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje com a Carol Basso, com a Grey Lopes, dentro do festival. E nós estamos no painel Pessoas, e hoje nós vamos tratar sobre desenvolvimento humano e sustentável. E eu vou dispensar muita apresentação, mas fazer só uma breve introdução de quem é a Carol e de quem é a Grey. A Carolina Carvalho Basso, ela é terapeuta especializada em psicologia transpessoal, centrada no corpo e com várias outras formações. Já colaborou no ambiente terapêutico com diversas transições de carreira e emoções ligadas ao campo profissional. A Carol vai apresentar hoje sobre a importância do desenvolvimento humano na Amazônia. Então, ela vai contribuir e falar um pouquinho sobre todas as transições, tudo que está acontecendo nesse momento, e a gente falar sobre essa mudança de era também. Agora falando aqui um pouquinho sobre a Grey, só um minutinho. A Grey, ela é empreendedora, já tem 12 anos, né, Grey? É fundadora da Valentinas e da Gaia Luz Joias. Ela é uma entusiasta por autoconhecimento e espiritualidade, é treinadora e mentora de mulheres e vive a própria transformação a partir da metodologia de produtividade cíclica e design de novas economias. Foi fundadora da Promobo, onde atuou como marketing de experiência por mais de 10 anos, além de publicitária, master coach, e atua há 4 anos como líder de movimentos de empreendedorismo feminino. Então, é com muita alegria que recebemos vocês aqui para contribuir dentro do nosso painel. Então, para a gente começar, vou abrir aqui para a Carol, ela vai fazer a exposição e, na sequência, a Grey, a gente vai construir um diálogo aqui com o tema da Grey, que é a economia colaborativa, o novo empreendedorismo, nesse novo mercado, nessa nova era. Então, fique à vontade, Carol. Cortou um pouquinho, a internet aqui, a gente está com o tempo um pouco fechado, corta. Mas o que eu vou falar um pouco são as questões emocionais dentro desse novo cenário que se apresenta, que é a possibilidade do remoto e do local, o trabalho, e o quanto isso demanda na questão da pessoa e da necessidade de desenvolvimento dela emocional para poder lidar com essas modificações que estão muito rápidas, né? Então, a gente sai de uma pandemia em 2020, vai todo mundo para o remoto, aqueles que podem, né, que não trabalhavam muito na área da saúde, e agora a gente está voltando para o presencial. E quais são as consequências disso tudo dentro do nosso dia a dia, né? Os sintomas físicos que podem acontecer, dores de cabeça, pressão alta, doenças cardíacas, os sintomas psicológicos, ansiedade, depressão, diminuição da satisfação do trabalho, e os sintomas comportamentais, produtividade, abstencionismo, rotatividade. E aqui na Amazônia, a gente tem algumas variantes que são, dependendo da localização onde a pessoa está inserida, a localização geográfica, ela não tem acesso ao que nós tínhamos e temos, e graças a Deus está se expandindo, que são os meios sociais virtuais, né? Então, esse ainda é um ponto muito alto para se desenvolver aquelas pessoas que não têm acesso a isso, principalmente dentro do contexto da Amazônia, tá? Isso eu estou falando no termo da questão que a Grey vai abordar melhor, que é a questão
da colaboratividade e de como fomentar renda. E eu trago um pouco melhor, um pouco maior o espaço, olhando e focando para como esse desenvolvimento emocional, comportamental, se dá nessa linha do tempo, principalmente na atualidade, né? Hoje, não sei se eu trabalho remotamente, como agora está acontecendo, ou localmente. Então, existe uma fomentação de um híbrido que não está ainda, eu digo assim, a gente tem pouquíssimo estudo porque ele está acontecendo, né? E isso traz muitas dúvidas. Por exemplo, eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade com o virtual. Tive que aprender nos últimos 2 anos como é que eu faria essa questão de fomentar o meu negócio virtualmente durante a pandemia. E, junto com isso, muitos executivos e muitos autônomos com a mesma dúvida: será que eu vou ter o alcance necessário para me sustentar ou para sustentar o meu negócio? Eu vou ter que migrar do local para o virtual? E quais são os desdobramentos emocionais disso tudo? Tá, Dani? Perfeito. E quando a gente trata, né, de desenvolvimento humano, mais do que quando falamos do autoconhecimento, é o autodesenvolvimento, então você trata bastante da resiliência, né, que teve que aprender o virtual e daí apresenta também uma possibilidade de aprendizado nesse processo. Eu acredito que isso casa bastante com o que a Grey vai trazer, né, sobre o autodesenvolvimento mesmo, e essa importância colaborativa, porque é todo mundo aprendendo com todo mundo aprendendo durante as transições. Grey, fique à vontade para você fazer a sua contribuição. Legal, já queria pegar o gancho mesmo da pandemia, que isso que tu passou, Carol, foi muito geral, assim, porque a gente, na nossa rede de empreendedoras, muitas, né, trabalham com estética, então elas não estavam ali diretamente no digital, né? E quando veio toda essa situação, primeiro que deu aquela paralisação, né? Então as pessoas que estavam ali fazendo o de sempre começaram a se questionar: pô, será que é por aqui mesmo? Muitos negócios fechando porque, né, teve que ficar em lockdown. Então ali foi onde nasceu a Valentinas, né? Valentinas nasceu dessa situação, né, do lockdown, porque a gente precisava continuar fazendo o nosso movimento de empreender e também networking, né? E aí a gente pensou assim: como que a gente poderia, no caso assim de uma crise econômica, né, de as pessoas não às vezes não faturando como antes, e ao mesmo tempo as necessidades, né, continuam, né? Então a mulher tem muito a questão do autodesenvolvimento, da autoestima. Eu sempre falo que é uma tríade, né? Autodesenvolvimento, autoconhecimento e autoestima. E se a gente de alguma forma não prioriza algum desses pilares, a gente vai acabar sentindo isso lá na frente, e principalmente no momento onde o medo tomou conta de todo mundo. Então, a gente criou uma rede onde a gente podia trocar sem o uso do dinheiro no primeiro momento, né? Então, a gente começou a fazer as permutas, né? As trocas, como já é algo muito antigo, a gente resgatou a troca da permuta de serviços e começamos a trocar. Então, a gente criou uma moeda colaborativa que é a Vals, que é a Valentinas, e essa moeda, ela meio que medir essas trocas, né? Então, a minha mentoria com o marketing da outra empreendedora, né? Com a massagem da outra, e a gente começou, claro, que muitas atividades se restringiram ao online, e isso também fez com que muita gente que trabalhava só no digital começou a reinventar. Então, tinha uma menina que ela, por exemplo, colocava cílios, né? E ela trabalhava só com isso. E aí, quando veio a pandemia, ela falou: pô, eu vou começar agora a aproveitar esse momento para fazer cursos. Ela começou a dar cursos. E a gente começou a incentivar que os ativos. Então, por exemplo, uma empreendedora, por mais que ela tenha, às vezes, a raiz, que seja vender um produto ou vender um serviço, dentro de uma economia criativa, não existe só essa forma de renda. Ela não precisa só vender. Digamos, se ela é massagista, ela não precisa só fazer a massagem. Se ela coloca cílios, ela não precisa só fazer os cílios. Ela pode também monetizar a partir dos ativos dela. E foi aí que a gente criou essa rede, que a gente chama de uma colabocracia, né? Que é uma rede onde todos ganham. Então, todo o princípio da nossa negociação é do ganha-ganha. Diferente da economia tradicional, que muitas vezes nas trocas um acaba saindo perdendo e tal, né? Ou então sempre está fomentando uma desigualdade, né? Tipo uma empresa, né? Uma empresa, ela é criada num sistema às vezes piramidal, né? Então o dono da empresa, ele
de certa forma, né, ele acaba ganhando em cima de todos que estão trabalhando na base. E a nossa economia como um todo é assim. Então, a gente entendeu que quando a gente começa a fazer uma transição do modelo de um negócio que ele foi criado para ser piramidal, mas a gente começa a criar os negócios circulares, toda a consciência muda. Então, quando eu faço parte de uma rede de colabocracia, eu já entro, não necessariamente só para vender o meu serviço, como acontece em muitos grupos de networking. Eu vou lá entregar o meu cartão para vender, né? Então, as pessoas entram no grupo para vender. Ali é o contrário, né? Eu entro para colabocratizar. Então, como que eu faço? Então, hoje a gente parte do princípio de que dentro de uma empreendedora, dentro de um negócio, a gente não tem só um tipo de renda. A gente fala das 5 rendas. Né? Então, uma empreendedora ela não precisa pensar só do formato, tipo, vou vender esse serviço. Ela pode, dentro da renda ativa dela, ela consegue, através de toda a jornada dela, e isso é uma coisa que é um trabalho que a gente faz muito de empoderamento, mesmo de um autoconhecimento até, porque a gente percebe que, principalmente a mulher, né, que é a nossa persona, né, onde a gente trabalha mais, muitas não têm, às vezes, não se valorizam, elas não conseguem identificar, por exemplo, que toda a linha do tempo dela, toda a história dela, ela criou ativos. Então, às vezes, ela se restringe somente naquilo ali que ela está fazendo. Quando a gente começa a falar assim, não, beleza, vamos lá agora, vamos mensurar quais são os teus ativos. Igual quando tu vai fazer o valuation de uma empresa, tu vai pegar tudo que aquela empresa tem, qual a história dela, qual o tipo de cliente, é a mesma coisa. Só que a gente não costuma fazer o nosso valuation pessoal, né? A gente acaba pensando muito no negócio e tal. Mas qual que é o teu valuation pessoal? Né? Isso é teu, é só teu, né? Tu passou por coisas que eu não passei, então, tipo, isso vai te tornar única, né? Tu passou por várias coisas na tua vida que eu não passei, então... E aí é onde a gente começa a fazer um trabalho, né, é uma mudança de um modelo mental, na verdade, a gente primeiro atua na esfera dessa mudança de modelo mental, aonde a gente faz com que essa empreendedora consiga se reconhecer no potencial único dela, que é a arte única dela. Então, qual que é a tua trajetória? Quais são os teus ativos? O que tu pode efetivamente monetizar? E nesse processo, muitas começam a perceber que não necessariamente elas podem vender só aquele produto ou aquele serviço que elas estão vendendo, mas a gente cria uma carteira, como se fosse uma esteira de produtos colaborativos. E a outra forma de mudança de mentalidade também é na forma de monetizar o negócio. Porque hoje o negócio, normalmente a gente pensa de uma forma muito unilateral. Eu vou vender esse serviço aqui, então a minha forma de faturamento é em cima do que eu vou vender. Só que não, né? Quando a gente está numa rede colaborativa, eu não preciso ganhar só do que eu for vender para mim. Eu posso também vender, isso é natural da gente. Por exemplo, se eu gosto do trabalho da Carol, eu naturalmente vou indicar a Carol. Só que na nossa economia hoje, a gente não necessariamente eu vou ganhar em cima da indicação que eu fiz para a Carol. Dentro da nossa colabocracia, se eu indico a Carol, eu também ganho uma comissão em cima da Carol. E aí a gente acaba tendo múltiplas rendas, e não somente a renda ativa, né? Então a gente entra na renda ativa, que é a renda dos nossos negócios, e que não precisa ser só um, pode ser mais de um, e tu pode também monetizar em cima dos teus conhecimentos, que é uma coisa que muita gente ainda não despertou para isso, né? Então, às vezes, eu só vou monetizar em cima do meu conhecimento se eu for uma PhD, e não necessariamente, né? Quando a gente parte da relação do mestre e aprendiz, eu posso ensinar quem está um degrau abaixo de mim, assim como se eu quiser aprender algo, é a mesma coisa, né? Então, dependendo, eu até agora passei por um processo de aprendizagem que eu posso ensinar outras pessoas que ainda estão caminhando para aquilo que eu estou buscando, né? Se eu quiser galgar outros níveis, eu vou buscar outros mestres que estão um pouco à frente naquele pilar, não necessariamente em tudo. Então, a gente muda esse mindset também, que acaba dentro de um capitalismo, dentro do que a gente vive, a gente é muito instigado, assim, a sempre ser melhor, a sempre se comparar, a sempre achar que a gente está para trás, a sempre, né, perder a nossa autenticidade, porque a partir do momento que eu tento me enquadrar num padrão que já é, isso aqui é o ideal, né? E a rede social traz muito isso também, né? De uma cultura onde eu nunca estou boa o suficiente, porque sempre vai ter alguém que está na minha frente. E isso faz com que aumente o número de doenças mentais, de ansiedade, as pessoas acabam perdendo a sua conexão, porque muitas pessoas até sabem, às vezes, eu consigo reconhecer qual que é o meu propósito, o que eu gosto de fazer.
Mas, infelizmente, poucas pessoas ainda conseguem unir tudo. Eu faço o que eu amo, mas eu ganho dinheiro com o que eu amo. Muitas ainda estão amarradas, né, dentro de uma estrutura. Vou trabalhar numa empresa que eu não gosto, que não tem nada a ver comigo, mas porque aquilo ali vai me dar uma fonte de renda garantida. Então, a gente começa também a mudar esse modelo mental em relação ao dinheiro, em relação a essa energia do dinheiro em si, né, que está, de alguma forma, distorcida. Né? Então, a gente começa a perceber que, primeiro, né, você é importante, o dinheiro, é importante você cobrar por aquilo que você faz, que muita gente ainda não consegue cobrar o que deveria, porque existe uma crença de merecimento ali também. Então, é importante sim o dinheiro, mas o dinheiro ele não precisa se resumir somente ao dinheiro que a gente conhece. E aí foi onde a gente falou das 5 rendas, que é a renda ativa, que é dos teus negócios, a renda passiva que tu recebe de alguma forma sem trabalhar, no sentido sem colocar o teu tempo ali, né? Mas tanto em relação a investidores, pessoas que investem na bolsa, enfim, mas a gente cria rendas passivas também dentro do universo de colaboração, onde dentro da economia mesmo eu estou ali ganhando. Na medida que alguém compra o produto da Carol, ela está na minha rede, se ela se comprou pelo meu link, ela ganha. A renda colaborativa, que é a renda de eu querer realmente colaborar em cima de outros projetos. Então, a gente incentiva muito as collabs. Então, eu não preciso ser sócia da Carol para eu poder trabalhar com ela. Eu posso unir projetos e a gente criar produtos junto, né? E monetizar junto. Então, a gente incentiva as collabs. A renda social, que tipo, a renda social é tudo uma parte do que a gente faz, a gente também devolve para a sociedade. Então, para entrar na colabocracia, tu já tem que, de alguma forma, trazer algum projeto social, né, junto, justamente para incentivar que uma parte dessa economia volte também para essa renda social. E a quinta renda, na verdade, ela é um mix de tudo, ela acaba sendo essa economia, esse banco, porque a gente começa a trazer, a partir do momento que a gente se une, a gente consegue também fomentar com investidores. Então, a gente pode trazer aí investidores para investir em projetos coletivos, que às vezes é melhor do que tentar, né, num modelo tradicional de investidor investir em um negócio separado do outro. Então, o investidor ele acaba investindo nas redes, né? Então, hoje é essa mudança de modelo mental. Na verdade, isso não é nada... Já existe, na verdade, não é uma coisa assim que nós inventamos isso. Isso já existe. Só que a gente conseguiu trazer isso num lugar só. Né, fazer com que a nossa comunidade ela consiga, né, circular, e a gente sempre coloca a importância realmente dessa energia circular, né, tanto da energia circular no sentido, né, do que a gente fala assim, no sentido da energia de circular, mas de circular também o dinheiro, de circular toda a economia dentro de um grupo e a gente também evoluir e crescer com isso. Então faz todo sentido com o que a Carol trouxe, né, porque a Carol falou ali de alguma forma desse empoderamento, né, para esse digital, que eu acho que foi super importante. E agora a gente está migrando para uma outra fase, na minha opinião, que após esse despertar para algumas pessoas, tipo eu posso trabalhar da minha casa, eu posso estar em qualquer lugar do mundo, de alguma forma a gente acaba globalizando mais todas as relações, o quanto que isso também me permite colocar outros ativos meus. Né? Então, começou a aumentar o número de produtos digitais, de infoprodutos, de cursos, de treinamentos, né? Então, existe hoje, dentro das marcas, na minha visão, assim, as marcas estão se tornando escolas. E cada vez mais, né, todo mundo está se tornando também uma escola. Perfeito, Grey. E eu vou fazer só um gancho para a Carol. De tudo que você trouxe, o que a Carol trouxe também, sobre essa transição, principalmente da pandemia, do offline para o online, para o aprendizado, de nos tornarmos, né, esse aprendizado ao longo da vida, de tudo que acontece, e sair de um paradigma escasso para um paradigma da abundância, onde o pensamento que era totalmente linear, ele passou para o pensamento não linear, onde as tecnologias trouxeram isso. Eu acredito que a Carol, com toda a base que ela tem, ela provavelmente vai... Vamos puxar um gancho aqui, Carol, para a gente poder... Uma das coisas mais legais que eu vejo, Daniele, que está acontecendo agora, é que nós fomos, de certa forma, obrigados a nos relacionar muito mais intimamente, né? Então, assim, a proximidade, a questão mais tribal, a questão mais
dos vizinhos, a questão de quem você mora, ela se tornou muito obrigatória nesse tempo. E das minhas observações é que essa questão de gerar renda, ela é muito ligada ao autoconhecimento, né? Eu paro de tomar as coisas como pessoal, abro mão neste lugar de onde eu tenho ou sou vítima de algo ou sou protagonista e começo realmente a pensar num ambiente colaborativo. E isso envolve, né, a gente olhar para a diversificação de mim mesmo. Eu saio daquele ponto estagnado de quem achava que tinha que ser aquilo daquele jeito, que só da minha forma era melhor, e passo a olhar o todo como todo. Eu saio do aqui em casa a gente fala assim, eu saio do cabinocentrismo e passo a ir para um lugar muito mais amplo, né? Entendendo, a Grey, ela trouxe uma questão da comparação, né? A comparação, para mim, ela é o primeiro grau onde a gente vai buscar a escassez. Porque eu esqueço da unicidade de todos esses... unicidade não, essa questão de ser único em todos os lugares, com os meus produtos que são únicos, com o jeito único que eu tenho de fazer e com tudo que é só meu, para poder me comparar com o outro. E isso vem da nossa sociedade. Nós vivemos uma sociedade extremamente comparativa, extremamente competitiva, sem necessidade. Então, essa transição que está acontecendo, que ela traz como uma renda colaborativa, e é o que está acontecendo, né? Eu quero trabalhar com o outro, fica muito mais fácil se eu me uno, fica muito mais fácil se eu crio um ambiente de propósitos parecidos e que vão na mesma direção, para que eu me conheça e conheça o outro, e assim eu consiga gerar uma renda que atinja a todos, não só mais eu, mas todos, né? Só que não tem como fazer isso, Dani, sem entender quem eu sou, né? Sem descobrir as possibilidades internas, não são nem as externas só, porque nas externas a gente está falando só da questão laboral, né? O que eu vou fazer, qual é o meu propósito, como é que eu faço isso? Se eu não descubro as novas possibilidades dentro de mim, por exemplo, trabalhar no virtual, trabalhar com outras pessoas, eu não consigo dar um passo além no que essa nova, não digo nem mais matriz, mas nessa nova forma de trabalho que está chegando agora. E quando eu faço isso, que é a parte mais interessante para mim em termos de desenvolvimento humano, eu sou obrigada a trabalhar com as minhas emoções. Não tem como eu ir para um lugar que é desconhecido se eu não confiar em mim, se eu não me conhecer. Se eu não entender em que ponto eu estou da minha vida, não é nem da vida dos outros, né? E vai bater numa questão que a Grey também trouxe, autoestima. Uma pessoa que não desenvolve a autoestima dela, ela não consegue buscar o novo porque ela precisa se segurar em alguma coisa. Eu escuto muito as pessoas falando, né? Eu sou muito insegura. Gente, segurança é feita para coisas fixas. Para coisas móveis, é confiança. Né, que é completamente diferente. Não tem como eu me segurar. Eu me sinto segura, então você está presa. Agora, se eu me sinto confiante, eu vou andando um pouco mais. Então, assim, olhar para essas necessidades que se tem para poder dar um passo a mais no que virá. Que a gente não conhece o que está vindo. Essa formação nessa nova economia, depois desses últimos 2 anos, essa formação do que está acontecendo comigo depois dos 2 últimos anos, onde a gente teve que lidar com tudo aquilo que a gente não quis durante muito tempo, né? O juntinho, as incertezas econômicas, incertezas políticas, incertezas tecnológicas também, né? Gera um fator de estresse muito alto, que se eu não tiver um autoconhecimento, eu não vou conseguir me desenvolver. Eu vou querer mais do mesmo, e o mais do mesmo não serve, nesse momento, para nenhum lugar. Eu não sei se eu falei mais ou menos o que me foi convidado, mas é o que eu vejo dentro dessa possibilidade de desenvolvimento humano, né? Porque vai ter problematização. Se eu não olhar para os meus problemas familiares, para os meus problemas econômicos e para a minha personalidade, eu não consigo me desenvolver nem enquanto negócio e nem enquanto ser humano. Não tem como. Carol, impossível a gente falar
falar do Amazonas e não falar da floresta. Então, um ponto que eu acho que eu vou introduzir para vocês, principalmente a Grey, que fala muito da colaboração, acredito que nos últimos 2 anos todo mundo percebeu a busca por essa unidade, pela colaboração mesmo, né? Aquilo que faz aqui afeta em outro país. Portanto, a gente entender a floresta, que é super colaborativa, e ali a gente tem muito que reaprender, né? A nossa busca. Eu gostaria que a Grace, se ela puder fazer esse ponto de encontro também, da gente entender esse retorno, o nosso retorno enquanto seres humanos e essa essência colaborativa que é natural. Estava falando sem abrir o microfone. Quando a gente fala da produtividade cíclica, é algo que eu relaciono muito com a natureza, né? Porque o que acontece? É até um papo que muita gente às vezes não consegue entender de primeira, que é as mentes muito racionais, né? E quando a gente fala assim que nós estamos na Terra, porque nós somos humanos, assim como a floresta, como tudo, nós todos somos seres vivos. E a gente vive dentro da Terra, a gente não é maior do que a Terra, né? Nós, como humanos, não somos maiores do que a floresta, maiores do que nada, nós fazemos parte do mesmo ecossistema. Então, quando a gente começa a entender que existe um fluxo da natureza e que a gente também é esse fluxo, né, que acaba sendo muito também do que a Carol provavelmente estuda lá também, né, até com as medicinas da floresta e tudo isso, isso é um despertar que a gente precisa também trazer isso no dia a dia, né, porque no mundo corporativo isso é castrado. Né? A gente vive uma realidade que ela é totalmente do físico, né? A gente não consegue, a gente não se separa demais, né? Se separa tanto da terra quanto também se separa em relação ao físico, emocional, espiritual, né? Emocional, tudo, né? Então nós somos vários corpos dentro de um. E a relação que eu vejo assim com a natureza e com a floresta é que enquanto nós não nos desenvolvermos, enquanto a gente não perceber que nós somos um com a terra, a gente vai continuar nessa visão de querer sempre explorar as coisas e se sentir maior do que a terra. E é isso, apenas, e isso não tem nada a ver só com política. A política é o macro, né? Porque, na verdade, tudo começa dentro da gente. É a nossa consciência. Na verdade, a gente precisa desenvolver essa consciência, que a gente acabou sendo cada vez mais castrado disso, né? De a gente estudar, isso começou a gerar um desconforto, porque é como se as pessoas não aceitassem que existem outros planos além do plano físico. Então, quando a gente traz esse contexto de uma economia circular, que a gente fala assim de uma nova consciência, ela é uma consciência completa, ela não é apenas, né, uma consciência de economia, né? Ela precisa passar por esse desenvolvimento de dentro para fora, né? Primeiro do teu ser, para depois tu conseguir ir para as outras esferas, né? Ser, fazer e ter, é a pirâmide, né? Então, tudo começa no ser, né? Tudo começa do que a gente vem desenvolvendo na gente, para que daí sim a gente possa fazer algo que está relacionado com aquilo que a gente veio, né? De alguma forma, um propósito, a gente que chama de propósito, de missão, mas é algo que é único meu, né? Que eu vou ter uma potência maior para fazer, porque aquilo ali de alguma forma nutre a minha alma, para que daí sim eu possa chegar no ter, que o ter sim, aí vai ser tipo assim, a monetização, o dinheiro, né? Mas começa nessa essência. Então, quando a gente começa a desenvolver essa expansão de consciência, que eu acredito que esse é o grande propósito para tudo na nossa vida, e claro, quando a gente vai trazendo para um aspecto político, a gente percebe que existe sim muita desigualdade. Então, às vezes eu tô tendo ferramentas para poder trabalhar o meu ser, porque eu não estou, às vezes, numa sobrevivência para comer, né? Então, se eu tenho que comer, né, eu consigo me desenvolver em outros pilares. Se eu estou na sobrevivência para comer, eu nunca vou conseguir me desenvolver enquanto ser, enquanto, né? Então, isso que a Carol trouxe, né, de começa de dentro para fora, é o essencial, né? A gente precisa primeiro se reconhecer para que a gente possa sair desse humano mais instintivo e selvagem que está na luta, né, pela sobrevivência, para que a gente possa superviver e não sobreviver.
né? Então é um papo às vezes complexo, tipo, quando a gente vai levar isso às vezes para um mundo mais corporativo, né? Porque sim, tudo começa pelo nosso espírito, né? Tudo começa pelo nosso ser, para que daí sim a gente possa performar do jeito que a gente tem que performar, e aí buscar aquilo, porque todos nós, a gente nasce, nós somos ilimitados, mas a gente tem uma mente limitada. Então, quem nos limita é só a nossa mente, né? Então, como que a gente pode abrir essa cachola que muitas vezes é ali colocada de uma forma muito linear, e a gente vem acompanhando isso tanto no macro, quando a gente veio falar assim, da era industrial para a era colaborativa, né? A era do conhecimento, a era da colaboração, que é o que a gente está vivendo agora. Porque os nossos pais, os nossos avós, eles já vieram de outras realidades. Então, um ensinamento que eu tive muito, assim, foi o quanto que também é importante a gente respeitar o pensamento dos nossos pais, dos nossos avós, porque muitas vezes a gente chega assim também querendo dar uma lição de moral, tipo, pensamento velho, pensamento arcaico, sabe? E não, né? Digamos que para a gente estar aqui, para tudo que a gente tem hoje, né? Veio pronto para a gente de alguma forma, né? Se a gente tem o nosso chuveiro elétrico, né? Alguém tomou muito banho frio para a gente ter o nosso chuveiro elétrico. Então, também, ao mesmo tempo que é importante a gente inovar e trazer novas formas de pensar, é também muito importante a gente honrar tudo que veio antes da gente, mesmo que seja um pensamento que muitas vezes a gente fala, não, beleza, isso aqui funcionou até agora, mas vamos pegar tudo que a gente aprendeu aqui e vamos agora melhorar para o que está vindo, né? Porque a gente está matando a nossa terra, né? A gente, da forma que está hoje, a gente está matando o planeta. Então, não dá para continuar assim, né? Então, trazendo essa esfera, a gente precisa ter essa consciência. Digamos que com aumento gigantesco da população, já não dá mais para a gente viver da mesma forma que a gente vivia. Então, aí começa-se a criar novos sistemas econômicos, né? Para que a gente possa ter mais consciência, né? Para que a gente possa degradar cada vez menos o nosso meio ambiente. Então, tudo isso que vem das ODS, né? De todas as ODS que a gente traz aqui, elas têm um propósito, né, para que elas possam, de alguma forma, fazer com que a gente viva mais tempo aqui no nosso planeta, né, e que a gente não venha matando tudo que a gente tem, né? Então, eu acredito que são vários projetos, é muita coisa, não é do dia para a noite. Às vezes a gente acha que a gente tem uma ideia inovadora, a gente acha que vai ser amanhã, que é muito rápido, e demora, porque o nosso maior desafio não é nem, digamos assim, criar, né? O nosso desafio é cultura. É as pessoas realmente entrarem numa nova cultura. Porque a gente ainda vive nesse, o que eu vou ganhar com isso aqui? Ainda existe muito isso. O que eu vou ganhar? Né? Tu me chamou para essa palestra, o que eu vou ganhar? E não é, e é um pensamento para tudo. O que eu vou ganhar com isso aqui? E a gente às vezes esquece de pensar no coletivo. Mas por quê? Porque nós estamos na sobrevivência, né? Se a gente não tivesse na sobrevivência para poder ganhar dinheiro, para poder viver, a gente poderia se dedicar muito mais àquilo que a gente, né, é bom em fazer. Então, é um sistema complexo, mas ao mesmo tempo é simples, mas é complexo, né? Tipo, na essência é simples, mas na prática ele é complexo. Carol, fica à vontade para você colocar suas contribuições. Tem um dos pontos que, quando a gente fala de floresta, quando a gente fala de ecossistema, uma das coisas que eu percebo bastante é que, quando estamos no desenvolvimento humano, um dos pilares para esse retorno à floresta é redescobrir a nossa essência, né? E redescobrir a nossa essência, ela vai trazer uma sensação de pertencimento, que é o que perdemos, né? Quando a gente se distancia do meio ambiente, a gente perde esse senso de pertencimento. Essa é uma ideia do Krenak, não é uma ideia minha, né? Esse perder esse sentido de pertencimento, perde-se também a essência, né? Porque a gente não consegue, de alguma maneira, assumir o que temos para colocar como algo ou um produto. E perde-se também uma questão que é muito interessante, que é chamada de amor incondicional pelo que se faz. Porque eu me comparo demais. Na floresta não tem comparação. Na floresta não se cresce só os grandes. Na floresta não são só as árvores centenárias que ficam. Desde a formiga quanto ao micro-organismo que vai dentro do solo, é importante para que se cresça o todo. Quando eu perco essa essência,
de floresta, essa essência do ser, e o meu ponto de pertencimento, seja numa empresa, seja numa família, seja em qual contexto eu estou inserido, eu perco a função primordial do ser humano, que é simplesmente ser. Não é ter, não é estar, é ser. Eu sou um indivíduo único, especial, não tem ninguém igual a mim. Não tem igual a ninguém. Então, assim, esse pequeno desajuste, porque eu acho que é um desajuste, ela vem do nosso esquecimento do nosso valor. O quanto eu consigo me valorizar, né? O respeito que eu tenho, não só à natureza que está externa, à floresta, mas o respeito à minha natureza, a forma com que eu faço as coisas, a forma com que eu estou inserido na minha vida, né? Nem na vida dos outros. Se eu não consigo respeitar o que eu tenho de interessante, eu não consigo respeitar o que está fora de mim, o que está fora, a floresta, né? E aí tem uma coisa muito legal, que eu percebo, que também não é só uma ideia minha, uma ideia do Krenak, então eu vou colocar da forma com que eu interpreto, é que ele diz assim, que a empresa, o indivíduo que entende a necessidade desse holístico estar funcionando, ele consegue ter uma essência que transparece, que faz com que o que ele produz tenha um alcance muito maior, né? E que gere menos resíduo, menos deficiência na comunicação. Por quê? Porque existe ali um conteúdo que é chamado autenticidade, né? E dentro disso tudo tem uma questão que a floresta também traz, que é o reaproveitamento. Na floresta nada é desperdiçado. Não há nada que seja desperdiçado dentro de um ambiente que está saudável. Quando a gente olha para a nossa vida e pensa na questão do desperdício, né? Seja o desperdício de energia que eu tenho para usar uma máscara, seja o desperdício de energia que eu tenho para sustentar uma persona, eu não estou sendo ecológica, nem comigo e nem com a floresta. Então, vem tudo de um alto respeito, né, que vai transpor e vai ficar transpessoal, que é a linha que eu trabalho, vai transpor corpo, emoções, mente, para chegar numa questão um pouco mais espiritual que resgata a essência. A Terra continua sendo o único planeta habitável que a gente conhece. Os outros, a gente pode até visitar, morar não pode. E a gente está esquecendo disso na busca constante pela imortalidade. Somos seres finitos, né? Quando a gente busca essa imortalidade, nós não conseguimos pertencer sem um custo muito alto. Porque eu quero deixar um legado, eu quero lá no futuro, eu não penso no agora. Eu não vivo o presente, e a presentificação é um dos pilares para se ter um desenvolvimento humano sustentável. É hoje. Amanhã vai vir, mas ninguém sabe. Ninguém esperava uma pandemia que durasse 2 anos. Né? Ninguém teve a brilhante ideia de falar, agora eu vou encarar o meu marido, que eu só encarava no final de semana, e vou ter que resolver um tete-a-tete com ele, com os meus filhos. A gente vai ter que conviver por 2 anos. Essa experiência do pertencimento, ela já tinha deixado de existir para uma experiência do ter, do acumular, para garantir não só nossas necessidades básicas, segundo a pirâmide de Maslow, mas as necessidades que são impostas por um sistema capitalista. Tá? E não que eu seja ou socialista, digo que eu sou anarcocapitalista, né? O caos funcionando muito bem. Então, assim, é a gente olhar para isso tudo e entender que floresta, ela é necessária para que a gente possa continuar morando neste planeta, porque nenhum outro fornece as condições necessárias para um homem morar. Em termos de pertencimento da nossa humanidade, sejam as pessoas que estão na marginalidade ou que estão dentro desse sistema capitalista, nós precisamos entender que sem floresta não tem vida. Isso é básico. Sem floresta não tem desenvolvimento humano. E enquanto uma grande entusiasta das medicinas da floresta que se utiliza de cipó e de folha para poder me desenvolver espiritualmente, eu te digo, sem folha não tem água, e sem água não tem vida. Isso é básico.
básico. Então, assim, é legal a gente olhar para isso tudo para entender que a floresta não está externa. Ela está interna. Nossa condição enquanto humano necessita do verde para viver. É básico. E não é verde pequenininho, é verde florestão mesmo, porque é o que vai nos impedir, se cuidarmos ainda hoje, com um certo senso de urgência, de uma catástrofe ambiental que está na iminência de acontecer. Nós estamos perto do ponto de que não tem retorno. Então, é um ponto da gente cuidar da nossa floresta interna, se respeitar, para que a gente possa respeitar o que está no externo. É isso. Incrível, Carol. Eu já ia introduzir essa pergunta, mas você já começou a respondê-la e eu gostaria que, se você e a Grey, já que nós estamos falando de desenvolvimento e de colaboração, chegamos à floresta, que é a nossa mãe escola, né, a grande escola onde a gente pode realmente aprender. Quando você trata da floresta interna, como vocês enxergam a possibilidade de isso chegar ao maior número de pessoas, para que as pessoas buscam essa consciência dessa floresta interna, essa entropia, toda essa relação entre o eu e o outro, o eu e a comunidade, eu e todos nós dentro de um planeta, de um sistema que é único e vivo. Como vocês acreditam, o que vocês enxergam dentro dos seus projetos para que isso possa chegar para o maior número de pessoas, já que é, de fato, uma grande urgência, olhando também para os ODS e tudo que nós estamos aí tratando dentro de todos os objetivos e todas as metas, sendo que é um ponto extremamente importante. Eu vejo muito a importância, primeiro, do social, né? Quando a gente começa a entender que a economia, a gente também tem uma parte do que a gente ganha, a gente devolver, se a gente tiver essa cultura de a gente devolver no sentido de ajudar um projeto, né? Porque hoje o que acontece? Tem muitas iniciativas de projetos que vêm para ajudar em várias esferas da sociedade. Mas enquanto esses projetos, às vezes, só dependerem de iniciativa privada, né, acaba às vezes ficando mais complexo se a gente começa a adquirir essa mentalidade de devolver um pouco daquilo que a gente vem aprendendo, né? E isso também é uma mudança de mindset. Mas também eu vejo assim a importância da educação, né? De a nossa educação formar também. Quando eu falo formar, eu não gosto muito dessa palavra mais, assim, eu sempre falei formar, e depois que eu comecei a ver que forma é colocar dentro de uma cachola, eu acho que não é bem o formar, mas é desenvolver, né? A gente vem de uma educação que forma, e a gente agora está buscando uma educação que desenvolve o potencial humano. Eu lembro que na minha época eu não tinha, por exemplo, educação política na escola, nada, né? Até depois, a minha mãe falava que no tempo dela tinha educação moral e cívica, ela falava que tinha. Na minha época, anularam isso. Eu não tive esse conhecimento. Então, a gente também acabou formando uma sociedade que não entende a política, vê a política como fora. E a política, ela está dentro de nós também, né? Todos nós temos a política dentro. Então, é aí que começa uma participação maior na sociedade, e a gente começa a participar mais da sociedade quando a gente é desenvolvido e não formado, né? Porque senão o que acontece? Acontece que apenas poucas pessoas têm acesso, e isso vai sempre fazer com que a gente não tenha igualdade de oportunidades. E quando eu falo igualdade, não é igualdade de resultado, porque, né, o resultado ele é muito... De cada alma vai trazer um resultado, né? Então não dá para a gente achar que todo mundo tem que ganhar o mesmo, ou todo mundo tem que ter a mesma coisa, porque isso também fere também um pouco, né? Mas quando a gente fala assim, não, beleza, agora vamos partir de igualdade de oportunidades, e a gente ter uma sociedade que também se preocupa com o outro, não só com do ego, né? Fala assim, do ego para o eco, porque, tipo, vem do meu ego, pensa só em mim, o que eu vou fazer, acho que eu sou o centro da Terra. Na verdade, eu sou dentro de mim mesmo, eu sou o ser mais importante da Terra, né? Porque sou eu, mas ao mesmo tempo a gente também tem essa visão do coletivo de que, ao mesmo tempo que eu sou tudo, né, eu também não sou nada,
Porque, então, é a gente conseguir também ter essa visão do coletivo e saber, por exemplo, e não se conformar também. Eu acho que a gente não pode se conformar, né? Se conformar de que tá tudo certo uma criança passar fome. Ah, tá tudo certo. Então, a gente precisa ter esse senso coletivo. E eu acredito que isso também vem tanto da educação, né? De a gente ter uma educação que desenvolve, mas a gente também ter algumas mudanças dentro da nossa economia, e esse é o propósito, inclusive, de Valentinas, né? De quando a gente fala de trazer negócios colaborativos para o mundo, de incentivar os negócios colaborativos, é a gente começar a partir no nosso caso, né? A gente a partir da microempreendedora, do MEI, da pessoa que está começando, da autônoma, a gente começa a desenvolver essa mentalidade colaborativa. Claro que existem muitos projetos também que vêm fazer isso dentro de grandes empresas, né? Porque nas grandes empresas talvez seja até um desafio maior, porque elas já nasceram no sistema, e como é que elas vão, às vezes, entender isso no decorrer do caminho, né? Então, eu vejo que os ODS, eles vêm muito para isso também, tipo, de já começar a corrigir também alguns lugares que já estão grandes de forma errada, mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a partir de uma mentalidade dos pequenos, a gente começa a construir negócios mais colaborativos e uma rede de apoio, né? E uma rede circular, aonde a gente começa já a formar essas novas consciências, né? Eu acredito muito também, eu tenho uma visão bem otimista, assim, tem gente que tem uma visão bem negativa, mas eu tenho uma visão bem otimista, até das coisas que a gente está... de tudo que a gente está passando, né? De catarses coletivas, de guerra, de política, de tudo que a gente está vivendo, eu tiro uma coisa boa disso, que é um despertar maior em relação aos impactos de uma sociedade, porque eu acho que nós ficamos muito tempo isentos, então eu acredito que agora a gente, e às vezes do isento a gente vai muito popularizado também, faz parte da catarse coletiva, mas eu acredito que isso está trazendo um pouco mais de consciência ampla, e a partir disso as pessoas estão mais críticas. Então, a gente já não vai mais assim aceitar qualquer coisa, na minha visão, sabe? Então, eu acredito que é o melhor momento para a gente conseguir incutir essa nova forma de pensar, essa nova forma de empreender, né, de negócios, e essa consciência mais expandida, porque tudo parte de dentro para fora, e eu acredito que as pessoas, pelo sofrimento, elas estão percebendo também o quanto que é importante olhar para a gente, né? Então, é a minha visão, assim, mas também queria ouvir a Carol. Para mim, eu acho que o primeiro ponto, né, por eu viver no norte, onde tem uma discrepância muito grande, né, econômica, o primeiro ponto é fome. Enquanto nós não conseguirmos erradicar a fome do nosso mapa, o desenvolvimento humano não vai acontecer. Primeiro porque se eu não como, eu não tenho como pensar. A educação não vai ter a menor função dentro desse lugar. E não existe erradicação da fome sem a questão da conscientização que somos humanos. Humanos, né? Não tem como eu estar feliz, alegre, satisfeita se tem um ser humano sofrendo. Esse é o primeiro ponto que eu penso. A outra questão, você estava falando, né? Eu tive orientação sociopolítica brasileira e tive educação moral e cívica, né? Eu acho que eu devo ser um pouco mais velha que você. Mas isso sem a prática dentro das empresas, dentro de uma equanimidade mesmo, equidade, onde a gente possa dar para cada um aquilo que precisa e não aquilo que a gente acha justo, né? O que precisa para se desenvolver, a gente não sai do mapa e não muda nada, né? Por mais que eu faça, você faça, eu faço daqui, você faz daí, a escala é muito larga, né? O Brasil volta para o mapa da fome nesses últimos 4 anos e a gente precisa urgentemente fazer algo que modifique a nossa forma de pertencer ao mundo. É uma modificação mesmo, ela começa pequenininha numa célula, como tem a Valentina, né? Como tem a Casa da Carol, onde a gente procura desenvolver seres para uma escala maior. Enquanto tiver um ser humano, né, passando fome ou deseducado, a gente não pode sossegar o facho.
É reclamar, é buscar, é trazer a conscientização necessária, e não é levar a conscientização necessária para quem passa fome. Não, ali tem que levar comida, para depois levar educação, para depois levar moradia, e aí sim a gente conseguir desenvolver uma questão de humanidade. Nos falta ainda humanidade. Bem, essa é a minha visão, tá? Ela é dessa forma. Eu vejo o diálogo entre vocês quando a gente fala do novo empreendedorismo, ou seja, de empreender em si mesmo, e ao mesmo tempo quando a Carol traz todas as questões, junto com você, Grey, que fala do social, da importância do social, agora é o grande desafio que a gente entende enquanto indivíduo, é poder levar isso, fazer o nosso papel individual, né, de trabalhar internamente, mas também gerar um impacto. E quando a gente fala de impacto, gostaria que vocês pudessem falar, a Grey falou bastante, mas a Carol também, da Casa de Carol, a gente já está quase finalizando o painel, mas mostrar um pouquinho sobre os impactos que vocês já têm gerado e que isso se torne também um grande exemplo multiplicador para quem está nos assistindo aqui. Então, Carol, pode, se você quiser, porque a Grey, ela falou um pouquinho, e aí eu acho que uma contribui ali com a outra, continuidade de pensamento. Vamos lá. Eu aqui dentro das minhas frentes de trabalho, eu trabalho muito com a questão da potencialização. Lembrar, eu falo que eu sou uma grande lembradora, lembrar o outro do potencial que ele é e ajudá-lo a se desenvolver para que isso reverbere em todos os outros. A Casa da Carol faz isso, a gente já trabalha essa questão de lembrar a potência de cada um, para que a gente possa se ajustando dentro dos contextos nos quais estamos inseridos e possamos fazer a diferença. Eu trabalho como uma grande educadora emocional, né? Limpando o que vem do passado, para que a gente possa estar no presente, não com tanta influência do passado no agora. E dentro do Céu de São Francisco, que é a minha casa espiritual, lá nós trabalhamos para uma espiritualidade mais consciente, o desenvolvimento comportamental, integridade e verdade. Né? Nesse ponto, a gente impacta bastante gente, tanto na Casa da Carol quanto no Céu de São Francisco, buscando essa essência, né? Essa floresta interna, fazendo ela florescer e frutificar para que o mundo mude. A cada um, né? Eu sou a mudança que eu quero ver no mundo. Essa que é a nossa verdade por aqui. E com muito amor, claro. E nesse efeito multiplicador com as Valentinas, Grey, se puder trazer um pouquinho do impacto, e a gente vai começar a encerrar aqui nosso painel. Legal. Dentro da Valentinas, nosso propósito assim, é que a gente, agora a nossa próxima meta é que a gente atinja 1.440 mulheres. Hoje a gente está em 400, então o nosso objetivo é chegar nesse 1.440. E nesse número também a gente está já... quando a gente fala assim, chegar nesse número não é só por um número, mas é para que a gente possa fazer cada vez mais essa economia se fortalecer e fazer com que mais negócios estejam ali dentro. Quanto mais negócios estiverem dentro, mais fácil vai ser, mais interessante vai ser e mais produtivo também. Então, quando a gente começa um movimento, uma cultura, né, de economia criativa, não é algo simples do dia para a noite, porque pega muito na cultura, pega muito naquilo que as pessoas às vezes priorizam em relação do ego, né? Do ego para o eco, né? Do eu buscar o meu dinheiro e tal. E falou de dinheiro, realmente é o ponto crucial ali, né? Então, é uma energia que a gente precisa ressignificar, porque ele traz também uma dor coletiva, né? Quando a gente fala de dinheiro, traz também muitas dores coletivas. Então, ao mesmo tempo que todo mundo conscientemente quer o dinheiro, inconscientemente, muita gente tem repulsa do dinheiro, mas por conta dessa energia distorcida que aconteceu com o dinheiro durante muitas e muitas e muitas eras, né? Então, a gente faz um trabalho muito profundo, por mais que ele seja bem prático, mas de a gente ressignificar essa energia do dinheiro. Então, para que a gente possa vibrar de forma mais abundante, e quando a gente é mais abundante, isso ajuda em toda a sociedade. Isso não vai ajudar só na minha conta bancária, mas vai ajudar, né, em toda uma sociedade. Então, a gente acredita muito que a partir dessas autônomas, a partir dessas mulheres empreendedoras, a gente vai conseguir impactar muito além delas, porque uma mulher, quando ela se empodera, ela
ela faz com que todo o ambiente, seja filho, seja marido, ela melhora o ecossistema dela, ela também inspira outras mulheres e outras pessoas a também fazer por si. Então, a nossa ideia é justamente que esse impacto ele aconteça tanto na vida de quem está vivendo essa economia criativa, mas que isso possa irradiar cada vez mais para quem, mesmo para as pessoas que às vezes não estão ou que não têm as oportunidades. Nós somos um negócio de empreendedorismo social, e quando a gente fala em empreendedorismo social, quando a gente começou, qualquer pessoa pode entrar, desde que ela esteja disposta a ajudar, a colaborar. Então, a gente não vai analisar currículo, vamos ver o que você tem. Não, qualquer pessoa pode entrar. E o nosso sonho é que daqui a pouco a gente possa também dedicar cada vez mais, principalmente para comunidades e para lugares que não têm acesso. Né? Porque hoje a gente sabe que a gente atinge as pessoas que já têm acesso, né? Que já estão buscando, que já estão num nível de empreender de uma forma diferente. Mas o nosso sonho é que esse movimento ele ganhe força para que daqui a pouco a gente possa também trazer outras pessoas que muitas vezes não têm aquele acesso tão fácil e também ajustar também tudo que a gente faz para atingir as pessoas menos favorecidas financeiramente, né? Então, esse é o nosso propósito. Perfeito. Vocês trouxeram vários pontos dentro da tríade do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento humano. Então, vocês trouxeram todo esse pensamento e a forma, né, de cada um trazer a cura primeiro para si, mas que isso impacte, que isso possa ser multiplicado no planeta. Trouxeram bastante questões sociais, que é extremamente importante, não adianta, como Carol e Grey, vocês duas trouxeram com pontos de vista um pouco diferentes, mas bem complementar, que não adianta você fazer todo o trabalho individual, do autoconhecimento, autodesenvolvimento, enquanto o planeta ali sofre, desde o nível da floresta, do nível do solo, do planeta em si, mas também do nível social, individual, enquanto os seres humanos estão ali passando fome. Então, vejo que foi uma grandíssima contribuição, um diálogo muito rico, que poderíamos render muito mais tempo do que nós trouxemos aqui, mas vocês já semearam, então, aqui, dentro do impacto do festival, acredito que vocês já deixaram muitas sementes para serem multiplicadas. Eu quero agradecer, em nome de todos os organizadores, de todos os participantes do festival, Conhecendo os ODS, a participação de vocês. Então, muito obrigada, Grey, muito obrigada, Carol. Vocês continuem multiplicando para que a gente rapidamente alcance, né, os objetivos e todas essas metas. Muito obrigada e pode deixar a palavra final, Grey. Muito obrigada, Dani, pela condução, obrigada pelo convite. Adorei conhecer também a Carol, acho que temos muita sinergia aí também de projetos, né? Convido aí quem quiser fazer parte da Rede Valentinas. É muito interessante porque a gente une, né? A gente vem trazendo aí uma mudança de pensar, então quem quiser seguir no Instagram, nosso Instagram é Eu Sou Valentinas com 2 T's, então ali tem todas as informações para fazer parte, então estendo esse convite a todo mundo que está aqui nos assistindo também. Bem, eu vou agradecer, né, pelo convite, pela condução, por te conhecer, Grey, e deixar, claro, que para quem quiser conhecer um pouco mais da Casa da Carol, vir conhecer a Amazônia, nosso Instagram é @Casa da Carol, e do Céu de São Francisco é @Céu de São Francisco. Se conhecerem é um dos melhores e mais fáceis caminhos que eu conheço para que a gente possa prosperar e desenvolver negócios. É isso. Ok, muito obrigada. Agradecemos a participação de vocês e que vocês estejam aqui agora para o próximo painel. Muito obrigada, gente.